conhecem, né? Sabem de quem eu estou falando. Mas saber que ela tem, né? Nós temos ministrado que esse é o ano da honra. E nós não poderíamos, eu não poderia deixar de dar o exemplo, né? De honrar a minha esposa, honrá-la publicamente, honrá-la como esposa, honrá-la como mãe dos meus 4 filhos. Glória a Deus. Próximo garoto. 2 tacadas, 4 coelhinhos. Eu gostaria de dizer para você quanto você é especial para mim. Sendo a referência de esposa, de mãe, de mulher. E está aqui a minha herança, né? E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E você tem sido, foi o canal que Deus usou para, né, para me tornar um homem rico. Olha aí, minha maior riqueza nessa terra, depois de Deus, é a família. Então eu gostaria de te honrar nessa noite com muito carinho. Gostaria que você recebesse. Muito bem, obrigado. Só para você, tá? Parabéns. Glória a Deus. Amém, queridos. E aqui tem uma lembrancinha para você. Pode abrir. Você já, a pessoa é curiosa, você sabe, né? Ajuda aí a mamãe. O que será? Cadê o Rafinha aí? Puxa a imagem. Então, parabéns, Deus abençoe, tá? Lindo mesmo. Obrigada. Nós somos velhos, mas a gente não dá beija, viu, irmãos? Ainda. Deus abençoe. Obrigado, meus filhos. Queridos, hoje é um dia muito especial e gostaria de convidá-los para a gente fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 5, verso 11. Quem achou, diga amém. Muito bem. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar pelo nosso Data Show. Obrigado, Wallace. A palavra do Senhor, ela diz assim, a partir do verso 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém mesmo. Amém, queridos? Muito bem. A palavra que eu gostaria de estar compartilhando com você é uma palavra que mexeu muito no meu coração. Hoje, quando pensava sobre a ceia, a qual nós celebramos, a ceia, ela é um culto de um significado tão profundo, tão especial. E nós gostaríamos de compartilhar um pouco, porque o tempo não nos permite nos aprofundarmos e esgotarmos o significado do que estamos fazendo aqui quando ceiamos juntamente com os irmãos. A ceia, ela compreende necessariamente a utilização de 2 elementos. Quando nós ceiamos, a gente come o pão e a gente bebe o vinho. Aqui o suco de uva. E quando Jesus ele estava compartilhando com os seus discípulos, ele começou a falar sobre o significado destes 2 elementos, o porquê eles deviam comer o pão e o porquê eles deviam beber o vinho. E ele dizia para os seus discípulos o seguinte: este cálice, se referindo ao vinho, ele dizia: este cálice, ele é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vocês devem beber dele. É o cálice da nova aliança. E ele é literalmente para remissão de pecados, para perdão de pecados. Quando ele está falando sobre a questão do sangue, ele traz implicitamente uma outra figura, que é sobre esta figura que eu quero concentrar a palavra nessa noite. Aquele sangue, ele era o sangue do próprio Jesus que estava ali. E Jesus está se apresentando ali, oferecendo o seu sangue aos discípulos com o propósito de estabelecer uma nova aliança. Jesus está se apresentando ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus às margens do Rio Jordão, João o identifica. João ele recebe uma revelação de Deus e aponta para o Senhor Jesus, e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está ali, ele está se apresentando aos seus discípulos, e ele está reafirmando ou ratificando aquilo que João tinha falado há 3 anos atrás, quando ele o viu
como cordeiro. Jesus, quando está com os seus discípulos aqui, ele está se apresentando literalmente como aquele cordeiro. E aquele cordeiro seria sacrificado, seria imolado, o seu sangue seria derramado para um propósito que já estava no coração de Deus. E para esse motivo, por essa razão, Jesus ele veio ao mundo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E quando nós lemos nessa noite esse texto do Apocalipse, nós vemos o tamanho do significado desta atitude de Jesus. Jesus, quando se apresenta como o Cordeiro de Deus, quando permite, quando ele mesmo se doa, porque na ocasião antes da crucificação, quando os soldados tentaram prendê-lo, Pedro tentou interceptar esta prisão de Jesus, e Jesus diz: Pedro, não precisa, eu vim para esta missão, eu vim para este momento. Eu não preciso da sua ajuda para me livrar das mãos dos homens. Se eu mesmo quiser, eu oro ao Pai, meu Pai mandará 12 legiões de anjos, multiplique 12 vezes 6.000, e você vai ter uma quantidade de anjos à disposição de Jesus para aquele momento, para o livrar. Quando apenas um anjo seria suficiente para destruir e derrotar aqueles soldados que intentavam contra a vida de Jesus. E Jesus ele deixa claro que ele não precisa da ajuda, ele não veio para se omitir daquele momento, ele veio com uma missão, e a missão compreendia o passar por aquele momento de entrega, e dali seria julgado, e dali seria condenado, e seria levado ao Monte Caveira, seria levado à cruz, seria crucificado e seria morto. Ele veio para isso. Mas é importante, e como é lindo isso, quando a gente começa a compreender a dimensão dessa entrega, desse sacrifício de Jesus por mim, por você. Porque Jesus, ele desce dos céus, ele encarna, é o processo de encarnação e de vida entre nós, seres humanos, porque ele se despoja de toda a sua glória. Ele sai de um lugar onde ele é adorado nos céus. Os anjos estão diante dele, os anjos clamam dia após dia, compreendendo que no céu não existe noite, mas eles cantam ininterruptamente, cantavam para ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E isso estava também sendo ministrado não somente a Deus Pai, mas ao Deus Filho Jesus Cristo, como também ao Espírito Santo. Havia um clima de adoração, de glória, de rendição, de honra nos céus a esse Jesus. E ele se despoja de tudo isso, e a Bíblia, Paulo escrevendo sobre isso, diz o seguinte, que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele abre mão de tudo isso. Ele aniquila-se a si mesmo, e ele se torna homem como eu e você. E na condição de homem, ele vai mais além, se torna servo, e quando chega na qualidade de servo, ele vai mais embaixo ainda, se torna maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado ou crucificado em um madeiro. Ele se torna maldito, e a Bíblia diz depois disso, que quando ele chega nesse estado de maldição, assumindo ali a crucificação, ele assume também os nossos pecados, e a Bíblia diz: pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome.
tudo isso que envolve essa atitude de Jesus, o fato dele assumir essa postura de Cordeiro de Deus, o fato dele se apresentar como Cordeiro de Deus, isso começa a ser revelado de uma forma muito profunda aqui nesse texto que nós lemos. Preste atenção que Jesus, ele era plenamente adorado nos céus, mas quando ele vem e passa a sua vida e se torna o Cordeiro de Deus, ele dá o seu sangue, conscientemente ele entrega a sua vida, ele deixa de ser apenas um Deus que é adorado nos céus, e ele começa a ter um alcance infinitamente superior àquele que ele tinha antes da sua crucificação. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a dimensão que este ato de Jesus, de se entregar como Cordeiro de Deus, de morrer por mim e por você, como a dimensão desta atitude, ela se torna algo tão grandiosa. Olha só o que está escrito, a Bíblia diz, no versículo de número 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha só o versículo 13, que coisa linda. Então eu vi que toda criatura, observe que a gente passa a uma dimensão muito mais ampla, toda criatura que há no céu, e agora se acrescenta aí sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A dimensão que se toma a partir do sacrifício, da entrega de Jesus, quando ele entrega a sua vida, derrama o seu sangue, ele passa a assumir uma posição muito superior àquela que ele já tinha antes de vir. Apenas quando ele era adorado nos céus, ele passa agora de uma forma legítima, porque ele comprou com o seu sangue este direito. Ele comprou pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Ele comprou estas pessoas, das quais nós fazemos parte, e ele nos constituiu. Nós fomos comprados por ele e fomos constituídos por ele, reis e sacerdotes. Como reis e rainhas que nós somos, nós reinaremos com Cristo. E é isso que você precisa ter em mente. Você pode não ter hoje uma gorda conta bancária,
Você pode não ter hoje muitas coisas que você desejaria ter. Mas lembre-se de uma coisa, você tem algo que Satanás, ele desejaria e deseja muito ter. Você tem algo que o mundo não tem. Você tem algo que nenhum ser humano nessa terra, sejam eles reis, terrenos, sejam eles príncipes, sejam eles quem quer que sejam, eles não têm o que você tem, e eles não são o que você é. Você foi comprado, você pertence ao Cordeiro. Preste atenção nisso, e Ele te constituiu rei. E a Bíblia diz, Ele diz que você, Ele diz, eles reinarão comigo. Você tem uma patente real. Pastor, mas você mesmo. Porque você pertence ao Cordeiro. E Ele te constituiu legalmente como rei sobre a terra. Não somente como rei, mas também como sacerdote. Quando Ele diz que você foi constituído como sacerdote, você passou a ter uma autoridade espiritual que o mundo não tem. Você tem a liberdade a qualquer dia, a qualquer hora, de olhar para os céus, de ter a liberdade e o acesso direto ao trono de Deus. Você pode falar com Ele a hora que você quiser. Porque este aspecto espiritual que é desempenhado pelo sacerdote, o sacerdote ele tem, como ele tinha no passado, o papel dele era pegar o sacrifício ou os sacrifícios e entrar na presença de Deus e oferecer a Deus. E Deus recebia aquilo que era oferecido pelos sacerdotes. E o sacerdote principal era o que tinha o acesso ainda mais direto, mais íntimo, porque ele poderia chegar a um lugar chamado Santo dos Santos, aonde ele tinha o privilégio, a honra e a responsabilidade de oferecer diante do próprio Deus, da Arca da Aliança. Ele oferecia o seu sacrifício, e ali havia uma relação íntima e profunda entre o sumo sacerdote e Deus. Jesus, quando morre na cruz, a Bíblia diz que algo acontece, queridos, para nós nos situarmos em relação a isso. A Bíblia diz que quando Jesus, ele dá o brado na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, está consumado, a obra que o Senhor me deu para fazer, eu fiz, e ela foi feita, completada com êxito. Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que neste momento, lá no templo em Jerusalém, era exatamente a hora em que os sacerdotes, eles costumavam oferecer sacrifícios, e havia uma grande peça de tecido que fazia divisão entre o lugar santíssimo do lugar santo. Naquela hora do brado de Jesus, aquele grande véu de separação, aquela grande peça de tecido, ela é rasgada de cima para baixo, sem mãos humanas. Nenhum sacerdote encostou o dedo ali, ninguém fez força, mas houve uma mão poderosa, a mão de Deus, pegou aquele véu que separava o homem de se achegar ao lugar santíssimo, e o próprio Deus rasga aquele véu, dizendo que está estabelecido um novo tempo, e que agora os sacerdotes de Deus,
e do Cordeiro, que somos nós, temos acesso, livre acesso ao Santo dos Santos. Podemos falar, nos relacionarmos com Deus e vivermos na sua presença. Ele diz que você e eu fomos feitos para Deus, constituídos sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém, queridos? Eu queria te dizer algo que Paulo ele escreve aos Coríntios, e eu achei isso muito lindo. E eu quero que você saia com esta palavra no seu coração. Que todas as mentiras que Satanás tem lançado na sua mente, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você é uma coisa insignificante, dizendo que você não tem saída, dizendo que para você acabou, dizendo que você não tem mais chance nessa vida, que você nasceu para ser um derrotado, um fracassado. São mentiras lançadas na sua mente, porque não é assim que Deus pensa de você. Não foi esse o propósito que Deus preparou para que você andasse nele. O propósito de Deus, eu vou ler para você o que Deus pensa e o que Deus quer de você. E você vai dizer: meu Deus, só tem uma palavra para expressar diante de Deus, diante de tudo que Ele fez por mim e por você, que é a palavra gratidão, honra, louvor. Por isso que você vai ver várias expressões: glória, louvor, honra, adoração, dignidade. O Senhor é digno. Por quê? Por tudo aquilo que Ele fez. Quem é você aos olhos de Deus? Preste atenção, não deixe que Satanás roube o direito que você tem. Existe um direito legal da parte de Deus, constituído por Deus para você. E você precisa saber disso. Satanás não quer que você saiba disso. Ele quer que você acredite nas suas mentiras. Mas a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então não acredite nele, acredite no Deus que te ama. E no Deus que já preparou tudo o que você precisa para ser rei sobre a terra e para ser alguém que se relaciona e tem intimidade profunda com Ele, alguém que pode ir além do véu, porque não existe mais separação entre você e Deus. Paulo, escrevendo acerca de mim e de você, ele diz o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Ou seja, não se engane a si mesmo. Cuidado com o que você pensa. Você pode estar pensando errado. E se você está pensando errado, você vai agir errado. E se você age errado, você vai ter um destino também que não era o que estava preparado para você. E eu vou dizer o que é que está preparado para você que está aqui nessa noite. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: ninguém, diga comigo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Não estou entendendo, pastor, você vai entender agora. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, ele diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Sabe, toda essa sabedoria do mundo
São coisas vãs. E você vai entender o porquê. Por que são vãs, pastor? Por que não servem? Ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso. Tudo é seu. Tudo é meu. Tudo é nosso. Ele está falando de uma classe de pessoas, as quais todas as coisas pertencem a esta classe de pessoas. Todas as coisas. Todas as coisas. E ele diz ainda mais: seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Ele está falando de líderes, de pastores, de autoridades espirituais. Sabe aquela coisa de alguém dizer assim: não, o meu pastor é o pastor Rubens, eu prefiro o pastor Rubens. Outro diz assim: olha, eu gosto de um camarada mais engraçadinho, eu gosto mais do pastor Renato, porque o velho sabe. Outro chega e diz: não, eu prefiro, olha, eu gosto mesmo é do pastor Marcos. Homem engraçado, gente. A outra diz: não, olha, eu gosto mais ali, ó, tem o pastor, meu pastor é lá de Vila Velha, ali tem um grupo ali. Outros dizem: eu prefiro ali o líder da rede de homens. Paulo diz: presta atenção numa coisa, amados, todas as lideranças espirituais, todos os homens de Deus que vocês amam, seja eu, seja eles, tudo é vosso, é de vocês. Como assim, pastor? Deus não dá igreja a pastores. Por que não? Porque a igreja já tem dono. Este povo chamado igreja, o dono da igreja é Jesus. O Cordeiro foi morto para constituir uma igreja. Comprou esta igreja com o sangue dele, constituiu esta igreja como reino e sacerdote dele, e esta igreja reinará com ele por toda a eternidade. Para cuidar dessa igreja, ele diz assim: eu vou levantar pastores, eu vou levantar um que veio lá do Nordeste, eu vou levantar um que veio de Minas, eu vou levantar aqui alguns que vão conseguir pastorear, alimentar e cuidar desta igreja que é propriedade do Cordeiro. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, todos eles são colocados a serviço da igreja, do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: sejam sábios. Preste atenção numa outra coisa que ele diz. Sabe o mundo? Os valores, as riquezas que existem no mundo, aquelas que você fica babando hoje, poxa, meu sonho era ter isso, ter aquilo. Ele diz: olha, o mundo, ele é de direito, ele pertence a você, igreja. Eu não estou falando de um mundo de pecados, eu estou falando de um mundo de riquezas criados por Deus. Pastor, mas eu não tenho um centavo no bolso. Você pode não ter hoje, e você pode até nem mesmo ter nesta vida, mas ele diz que mesmo depois da sua morte, você ressuscitará com Cristo e reinará sobre a terra. E você entendeu isso? Então aplauda o Senhor. As pessoas que estão cuidando dos bens, das riquezas desta terra hoje, são apenas mordomos temporários.
Os donos legítimos estão aqui. Paulo diz: seja o mundo, ele é de vocês. Você está entendendo o que Deus diz para você? Você é o homem e a mulher mais rica deste planeta. Mesmo hoje não tendo uma casa para morar, você é um homem afortunado, uma mulher afortunada, se você pertence, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é o homem mais rico, a mulher mais rica desta terra. É assim que Deus te vê. E Ele ainda diz o seguinte: seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Meu Deus, isso é forte. Até a morte? Como assim, pastor? Diz Jesus, ele triunfou sobre a morte. E ele diz que a morte, ela também não é páreo para nós que somos do Cordeiro. Porque nós simplesmente fechamos os nossos olhos aqui, queridos. E quando nós fechamos aqui, nesta palavra chamada morte, os nossos olhos já se abrem, já estamos diante do Cordeiro, diante daquele que nos comprou para reinarmos eternamente com Ele, de forma que, de fato, nós não morremos, nós simplesmente passamos da morte para a vida. Então não existe nada mais forte, nada mais incrível do que você pertencer ao Cordeiro de Deus, algo que nem a morte pode nos deter. Se eu partir hoje para a eternidade, se você partir hoje, você está em comunhão com o Cordeiro, saiba que aí sua vida vai começar. E que você ainda retornará a essa terra para reinar com Ele. Pastor, essa questão não entendo muito não, você não precisa entender muita coisa, mas em rápidas palavras eu vou te falar. Existe um programa celestial que já foi escrito a seu respeito e ao meu respeito, que Deus já escreveu e que nada pode alterar este programa. Não existe uma tecla que possa deletar este programa. Deus já escreveu essa história. E Ele diz, no final de todas as coisas: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que eu fiz, o que eu escrevi, o que eu determinei, será feito. E o que é que está feito acerca de mim e de você? A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que dentro de algum tempo, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 a 10 anos, o tempo, o dia, a hora, nós não sabemos, mas Jesus diz: eis que cedo venho, e venho com um propósito. Paulo fala sobre o propósito de Jesus quando ele diz: eis que eu cedo venho. Ele diz que acontecerá algo, um fenômeno pelo qual a igreja do Senhor está aqui aguardando dias, meses e anos. A segunda volta de Jesus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, diz que haverá um grande alarido, um grande som de trombeta nos céus. E Jesus Cristo, Ele descerá dos céus, ao som de uma grande voz de trombeta. E Ele ficará a uma altura nos céus, invisível aos olhos do mundo, mas totalmente visível aos olhos daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E Paulo diz que aqueles que são igreja do Senhor, que foram comprados e que andam em santidade diante dele, estes homens e mulheres comprados com o sangue do Cordeiro, eles subirão ao encontro do Senhor nos ares. Existe um arrebatamento em curso, queridos.
Existe um arrebatamento em que o relógio, o ponteiro do relógio está marcando a hora. Estamos numa contagem regressiva para o encontro triunfal com o Senhor Jesus nos ares dos céus. Você que é a igreja, você precisa saber disso. Pastor, e se eu já tiver morrido? A Bíblia diz que se você tiver morrido no Senhor, morreu crente, morreu abençoado, morreu servindo ao Senhor, a Bíblia diz que você ressuscitará dos mortos e subirá juntamente com a igreja viva. E subiremos juntos e nos encontraremos juntamente com Ele nas nuvens dos céus. E Ele nos levará até a sua glória aos céus. E aí, queridos, quando Paulo escreve sobre isso, ele diz algo muito lindo, que nós, cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, seremos julgados pelo Senhor. Cada um dos que subirem aos céus. Mas serão julgados, não é para ser jogado lá de cima para baixo, não, porque você já subiu. Você será julgado pelo Senhor. E esse julgamento é chamado de bema. Esse julgamento é um julgamento para galardão, para recompensa. E Paulo diz que você receberá do Senhor Jesus Cristo, receberá dele todas as recompensas, por tudo aquilo que você fez aqui, por tudo aquilo que você sofreu aqui, por tudo que você investiu aqui, você será galardoado por Ele na sua glória. Deus não vai ficar devendo absolutamente nada a você, a mim, nem a um dos filhos do Cordeiro. Seremos galardoados pelo Senhor. Você entende o que está te aguardando, queridos? Você é especial demais. Pastor, e depois disso, a Bíblia diz que nós participaremos das bodas do Cordeiro. Haverá um casamento, queridos. Você é apresentado na Bíblia como noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, seja você homem, mulher, menino, você e eu somos a noiva do Cordeiro. Nós pertencemos a Ele, somos dele. Nós não somos de homem algum, nós somos do Cordeiro, fomos comprados pelo seu sangue. Você pertence a Ele. E a Bíblia diz que você, que eu, igreja do Senhor, participaremos das bodas do Cordeiro. O grande casamento entre Cristo Jesus e a sua noiva. Você sabe por que o Espírito Santo está na terra até hoje? Ele tem uma missão, é cuidar de você e de mim. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo o mundo não conhece, mas a igreja do Senhor Jesus o conhece, porque Ele é o penhor, Ele é o selo, a garantia da nossa herança, de que nós pertencemos ao Cordeiro. O Espírito Santo, Ele está em você, dentro de você, santificando você, purificando você, convencendo você e eu do pecado, da justiça e do juízo, para nos apresentar limpos e imaculados ao Cordeiro de Deus, que um dia nos comprou com seu próprio sangue. Você entende o que é isso, queridos? O Espírito de Deus está sobre a terra por minha causa e por sua causa. E se você abrir o seu coração, você que não pertence ao Cordeiro, e disser para Ele: Senhor Jesus, eu estou entendendo que até hoje o diabo me enganou.
E você, crente que está aqui, quem sabe angustiado pelas dificuldades, pelas aflições da vida, queridos, a Bíblia diz que o que está reservado para você, a Bíblia diz exatamente assim: porque as leves e momentâneas tribulações, elas estão produzindo para você e para mim um eterno peso de glória. Tudo que você está sofrendo, tudo que você está passando, por amor a Jesus, saiba de uma coisa: existe algo que está sendo trabalhado e produzido, algo que tem valor eterno, um peso eterno de glória está sendo preparado para você, enquanto você chora, enquanto você geme, enquanto você diz não para o pecado, não para o mundo. Deus está trabalhando em seu favor, queridos. Não uma recompensa temporal, mas uma recompensa eterna, aonde você será rei e sacerdote. Eu quero fechar essa palavra com uma frase e convidar você para a gente adorar ao Cordeiro, cantando e honrando o Cordeiro. A posição que você toma em relação à cruz de Cristo, ela define aonde você vai passar a sua eternidade, ou nos céus ou no inferno. Agora, para você que já aceitou Jesus, como você se porta diante da cruz de Cristo, dia após dia, vai definir como você passará a eternidade. Plenamente galardoado pelo Senhor, plenamente recompensado pelo Senhor, ou simplesmente como alguém que entrou no céu, a porta fechou atrás de você e você diz assim: fui salvo simplesmente pela graça. Não tem nada, não chegou com nada, apenas chegou, porque existe um julgamento que Deus tem preparado, já está agendado, o seu nome está lá para te recompensar por tudo que você fez desde o dia que você constituiu Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Não ficará absolutamente nada sem ser apurado e devidamente galardoado, recompensado da parte de Deus para com a sua vida. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus e cantarmos ao Cordeiro e adorarmos ao Cordeiro juntamente com o ministério de louvor. Oh,
convidar você que ainda não fez a sua aliança com Jesus, você que se distanciou dos caminhos do Senhor, mas nesta noite o Senhor falou profundamente no seu coração, e você quer fazer a sua aliança com Jesus, você quer reatar a sua aliança com Jesus. Vem aqui à frente, porque eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém nesta noite, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede, você pode vir aqui. Eu quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se tem mais alguém, eu quero orar por você. Veio um jovem aqui agora e se prostrou e se lançou, dizendo: eu te quero, Jesus. Tem mais alguém? Deus te abençoe, moça. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha, venha. Venha, venha. Tá vindo. Anda, glória. Deus te abençoe. Jesus, eu sei que tem mais pessoas. É um momento de guerra, de batalha, que o diabo está dizendo: não, você vai fazer isto novamente. Olha, não dê ouvido ao diabo, o diabo é um mentiroso. Deus tem projetos e planos para a sua vida. A decisão é sua, é uma atitude sua para mudar toda a sua história. E através da sua vida Deus vai fazer coisas grandes na sua família. Tem mais alguém? Venha, eu sei que tem. Vem mais um aqui. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Venha, vai cantar. Essa glória. Senhor, sobre estas pessoas que aqui vieram, meu Deus, ajude, Senhor, restaura, cura, liberta para a glória, a honra e o louvor do Teu nome, meu Pai. Oh, meu Senhor, eles estão reatando a aliança deles com o Senhor. Oh, meu Deus, escreva o nome deles no livro da vida, meu Senhor, para que eles tenham direito, ó Deus, a entrar para a vida eterna, para viver eternamente com o Senhor, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem traição, porque todas estas coisas serão passadas, meu Pai. Oh, meu Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.